Chegou a hora de aprender sobre a jornada do herói. Presta atenção, quando se fala de jornada do herói, aqui no livro do Vogler, ele fez um resumo muito legal, ó. Olha que interessante, ó. A jornada do herói do Joseph Campbell tem 19 passos e a jornada do escritor tem 12. Eu vou mostrar tudo que eu estudei a respeito destes 3 livros aqui para montar este curso de maneira bem simples, para que você entenda como é que você pode utilizar a jornada do herói. Vamos para minha tela. A jornada do herói serve para que você conecte o seu cliente com o desejo que ele tem e o obstáculo que ele precisa vencer. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Começo, meio e fim. No começo da história, o seu cliente tem a percepção limitada do problema. Ele pode até achar que tem clareza do desejo, mas a percepção dele é limitada. Esta percepção aumenta a partir do momento que você conta a história. Ele reluta para mudar, ou ele tem obstáculos, ele tem objeções, ele tem dúvidas, ele tem medos, até que ele supera essa relutância. Eu já vou explicar como isso acontece. Ele assume um compromisso e entra no terceiro ato, vivendo uma experiência diferente, se preparando e entendendo o que ele precisa fazer para a grande mudança. Ele sofre as consequências dessa mudança, tem uma nova dedicação, um novo momento da vida dele. Ele vai ter algumas tentativas neste processo e aí ele domina o problema. Vou parar, vou voltar um pouquinho aqui. Espera aí que eu já volto lá para aquela tela. Cada etapa é importante e em cada etapa você pode contar uma história, 2 histórias, 3 histórias, quantas histórias você quiser. Mas lembre-se que quando você conta essa história, ela precisa estar ligada ao desejo que o seu cliente tem, senão não faz sentido. Por isso é importante você mapear a dor, ter domínio do desejo do seu cliente e do que ele realmente precisa fazer através do seu produto. Você entendeu? Vou voltar à tela aqui, ó. Olha que interessante. Jornada do herói sempre está ligada a 2 momentos, a 2 mundos, ao mundo da luz e ao mundo das trevas. Não necessariamente isso aqui está ligado a Satanás, ao inimigo de Deus, ok? Luz é o que ele consegue ver, trevas é o que ele não consegue ver. Momento que é consciente e que é inconsciente, ele ainda não acessou. Aquilo que está em ordem e aquilo que está um caos. Às vezes o cliente não percebe o caos que tem. E as histórias ajudam para que ele se conecte a este caos, perceba e queira a ordem. Ok? Ele está ligado ao mundo comum e ao mundo extraordinário. 3 atos. Primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. Percebe que o primeiro ato, o verde aí, tem um mundo comum e o mundo extraordinário é formado dos outros 2 atos. Eles se dividem aí. O que eu tenho no ato 1? Eu tenho 5 momentos. O cliente está vivendo, ele recebe um convite da vida, ele nega o convite, não a habilidade dele, ele nega o convite. Ele encontra um mentor e ele cruza o limiar. Ele passa de fase. Esses convites da vida podem ser um acidente, uma doença, um novo trabalho, uma nova oportunidade. E às vezes, este herói que está em transformação, que é o nosso cliente, ele não acha que ele tem capacidade para aceitar o convite. Por isso a importância de histórias que conectem com a dor que ele tem. Num segundo momento, né, ou no segundo ato, ele tem mais 4 momentos aí. Se ele passa de fase, se ele cruza essa limiar, ele vai experimentar as provas, a caverna, a aprovação, e aí ele recebe a recompensa e volta para o mundo extraordinário para o mundo comum. Ele volta. Num caminho de volta, tem história para contar. Ele tem um momento de ressurreição, onde ele percebe a vida de uma maneira diferente e ele encontra o elixir.
Vou abrir aqui, ó. Pode parecer complexo. Para aprender isso aqui, você tem que voltar aqui várias vezes. O meu cliente está vivendo, ele recebe um convite, ele nega. Só nesse primeiro momento aqui, ó, como é que seu cliente está vivendo? Como é que está a vida dele? Você mapeou. Você sabe o convite que ele precisa receber. Agora eu vou destrinchar cada uma dessas fases. Como eu falei, essa aula aqui ela é um pouquinho maior, tá? Preste atenção. O nosso cliente está no mundo vivendo. Ele vive em um ambiente, ou seja, ele tem uma ambiência. Tá ruim, mas tá bom. E muitas vezes o cliente não admite que não está bem. Ele não acredita nos sonhos que ele tem, ele não acha que é viável. Então ele vive assim, ó, aceita que dói menos. Entendeu? Tá ruim, mas tá bom. É assim, e vou falar, hein? É assim que a maioria das pessoas está vivendo a própria vida. Até que, lembra que eu falei do convite? Ele recebe um convite, uma oportunidade de mudança. Mas aí ele tem dúvidas. Pô, será que eu consigo? Será que eu devo ir? Será que eu preciso realmente viver essa aventura? E aí, ele não deixa cair na caixa postal, porque ele ouve o mentor. O mentor vai aparecer daqui a pouco, mas olha que interessante, ele não quer deixar, ele sente algo, mas ele questiona as próprias capacidades. Muitas dúvidas, momento de debate, será que eu consigo? Aí ele encontra com o mentor. Aí ele entende que realmente ele não está sozinho na jornada. Ele recebe ajuda, recebe ferramentas, macetes, dicas. Ele tem alguém mais experiente para ajudar. E deixa eu te falar, você percebe a importância de você se posicionar como um mentor? De você se mostrar na internet, né? Se mostrar no sentido de fazer vídeos, de fazer lives, de fazer stories e falar, eu estou aqui para te ajudar? Pense comigo. Momento 5. Momento 5 é quando ele cruza o limiar. Ele para de falar e faz, porque ele já sabe o que ele tem que fazer para dar o próximo passo. Ele precisa sair do lugar. Mesmo com dúvida, ele aceita o convite e vai. E aí, ele sai da percepção limitada, aumenta a percepção, reluta para mudar, supera a relutância e assume um compromisso. Quando ele faz isso, quando isso acontece, ele entra no mundo extraordinário. E no mundo extraordinário, meus amigos, as provas, a metanoia pessoal, ou seja, ele vai ter uma mudança de mentalidade. Né? Metamorfose é mudança de forma. Metanoia é mudança de mente. Ele vai mudar a mente dele. Ele descobre que ele foi feito para aquilo, que ele tem que lutar por aquele objetivo. As regras mudam. Ele descobre quem são as pessoas que estão do lado dele, quem são os aliados, quem são os amigos, quem são os inimigos. E aí ele se aproxima da caverna secreta, as tentações aumentam, o momento de crise, suas inseguranças ficam mais visíveis. Olha a vulnerabilidade. Enfrenta os desafios para sair da zona de conforto, entra na zona de provação. Vai enfrentar a maior crise da história aqui. Vai encarar o seu maior desafio. Seu maior medo será enfrentado aqui. A morte será enfrentada aqui. A provação é um momento extremamente importante na vida do seu cliente. E aí ele encontra a recompensa. Ele consegue o que ele queria. Ele tem um momento de descanso, ele olha e fala, olha o que eu conquistei, consegui vencer, vou celebrar as minhas conquistas. E aí ele vivenciou, se preparou, viveu a grande mudança, sofreu as consequências disso. E ele volta para o mundo comum. Porém, ele volta transformado. Porém, o inimigo pode aparecer a qualquer momento. Só que agora ele sabe como ele tem que lidar com ele. Entendeu? Ele sabe como era o mundo comum? Ele sabe como é que tá hoje? Sabe. Porque ele ressurgiu. Ele tem uma nova vida. Ele compreende, ele vê a vida de uma maneira diferente. Ele tem uma nova personalidade ou uma personalidade renovada. Ele valoriza as coisas. Até a aparência dele muda, o comportamento dele muda. O herói precisa fazer escolhas e ele encontra o elixir. Ele precisa saber como usar tudo aquilo que ele aprendeu. Ele volta da dedicação à mudança. Sofre, né, a tentativa final, tendo essa catarse, entendendo como é esse novo mundo para ele, e ele tem domínio final do problema.
Isso, gente, isso é tão poderoso. Eu não sei se sua cabeça dá uma travada, mas pra pensar nisso aqui, ó. Eu fiz um resumão aqui, ó. Fiz um resumão aqui, tá? Da jornada do herói. Vamos juntos aqui, ó. Para e olha um pouquinho pra tela aí. Isso aconteceu com a gente também. A percepção limitada, né, dos nossos problemas, do que era empreender, do que era ter um negócio, do que era ter um relacionamento, do que era se vestir bem, do que era comprar um imóvel, do que era trabalhar com renda extra e por aí vai, do que era trabalhar com odontologia, com advocacia. Pega a tua profissão e coloca aí. Você também tinha uma percepção limitada. Até que você aumentou a percepção. Olha, só esse segundo momento aqui do ponto 1 ao ponto 2, quanta coisa tem para você contar e para que você possa ajudar o seu cliente a aumentar a percepção dele. E aí você sabe de todos os problemas que vão acontecer. Você sabe o que tem que fazer para superar essa relutância. Você sabe o que tem que fazer para ter um compromisso. Mas sabe qual é o problema, pessoas? É que as pessoas fogem do compromisso. Tem que pagar, tem que se dedicar, tem que estudar. E as pessoas fogem disso. Entende? Isso é um grande, grande problema na vida das pessoas. Aí sabe o que acontece? Essa pessoa, depois de passar por todas essas fases, ela entende que existem dois mundos. Que tem um mundo comum e um mundo extraordinário. E o mundo comum só vale a pena viver se eu passo por uma jornada de provações, de sofrimento, de obstáculos que eu consigo vencer. Aí vale a pena. Quando você não tem desafio na vida, se você não tem desafio, nada te move. Sem desafio, a vida não se move. Esses desafios vão fazer aflorar em você emoções que você nem conhece. São exercícios emocionais que você vai ter que fazer. Você já fez academia e chegou da academia e falou, nossa, eu nem imaginava que tinha esse músculo aqui? Assim é a jornada do herói. Assim é o universo emocional. Você descobre coisas. Você sabe que tem uma percepção limitada, você aumenta essa percepção, reluta para mudar, não, eu não aceito as coisas dessa maneira. Você supera, assume um compromisso, vive um mundo extraordinário intensamente. Aceita as provas, encara as provas. E aí quando você volta para o mundo comum, você volta com o domínio do problema. Eu sei que a sua cabeça nessa hora tá assim, ó, meu Deus do céu, como é que eu aplico isso? É um exercício. Você precisa entender que a jornada do herói, ela é um processo. Às vezes, você quer contar para as pessoas o que você está vivendo, o mundo extraordinário que você está vivendo, e é difícil contar. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm a percepção desenvolvida. Por isso, né, eu não quero entrar nesse aspecto aqui, mas eu sei que talvez você já saiba disso, você precisa aquecer o seu público. Por quê? Porque ele tem uma percepção limitada em relação ao problema. Todo mundo quer a transformação, mas poucos querem a jornada. E o seu produto ou serviço ajuda o cliente a passar por essa jornada. Você quer ver? Eu vou usar um exemplo aqui, ó. Imagina que você trabalha com móveis. Você trabalha com móveis planejados. Aí o cliente tem uma percepção limitada, ele acha que sabe como é para fazer os móveis. E aí você vai contando histórias de percepção limitada. Histórias de percepção que aumentaram. Olha, o cliente nem sabia. Olha, o cliente nem imaginava. Olha, talvez você não saiba, mas antes de fazer os móveis, você precisa ter uma estrutura de parede. Antes de fazer os móveis, você precisa pintar. Olha que coisa. Eu tô no ponto 1 e 2.
Às vezes a pessoa, ela quer comprar um imóvel, mas ela tem a percepção limitada. Eu só tô no ponto 1 e no ponto 2. Para você aprofundar no teu negócio, volta essa aula aqui e vai estudar cada um dos passos. Não existe colheita se você não aprender a semear. E para semear, você precisa conhecer o solo. Mapear o coração do seu cliente. Você entendeu? Esse curso é simples, mas ao mesmo tempo ele é muito denso para fazer você entender a jornada. Entenda, é uma jornada que o seu cliente precisa viver. Lá no começo eu falei para vocês, olha, o teu cliente, ele tem uma intenção. Qual é a intenção dele? Ele quer o elixir. Mas o que ele vai precisar encontrar? Os obstáculos. E nesse obstáculo, né, que ele vai encontrar, antes de vencer os obstáculos, ele precisa encontrar você, que é o mentor. E aí ele vai descobrir o que ele realmente precisa fazer. Quer ver? Vou mostrar novamente para vocês aqui, ó, a tela da primeira aula. Lembra disso aqui, ó? Intenção e obstáculo. Entre a intenção e o obstáculo, lembra que eu falei? Ele tem a dor e tem seu produto. No meio disso tem as histórias. Entre a intenção e o obstáculo, no meio você tem uma jornada. Entre o que ele deseja e o que ele precisa fazer, tem uma jornada. Entre o que ele quer e o que ele realmente tem que executar, tem uma jornada. E o nome disso é Jornada do Herói. O herói é aquela pessoa que é transformada durante a jornada. Entende? Este é o herói. E você precisa transformar o seu cliente em herói. E você entender que você agora é o mentor. Você não é mais o herói. Agora você ajuda heróis. Isso é libertador. Eu espero que essa aula tenha ajudado você a expandir a sua capacidade crítica, a sua capacidade de análise, de entender que você tem uma grande história, que o teu negócio tem uma capacidade gigante, mas que você precisa utilizar isso. Beleza? Fiquem com Deus. Bons negócios para você. Utilize a Jornada do Herói. Lembre-se, as histórias tiram de nós o direito de fracassar. Quando você conta uma história, você conecta. Quando você conta uma história, você desperta o desejo em alguém. Quando você conta uma história, você mostra para essa pessoa que é possível vencer o obstáculo. Vai lá praticar. Fiquem com Deus, bons negócios. Tchau.